Olá, alunos e alunas do nono ano. Estamos começando mais uma semana e iniciaremos nossa videoaula com a correção de uma atividade que nós realizamos na semana anterior. E esta atividade finalizava a unidade 6, porcentagem estatística. Então, a atividade do nosso livro didático A Conquista da Matemática, páginas 192 e 193, questões 1, 2, 3, 6, 7 e 8. Então, peguem o caderno de vocês, o livro didático para acompanhar com o conteúdo e façam a devida correção das questões que eu estarei apresentando a seguir. Ao final da correção, vocês devem me reencaminhar esta atividade corrigida para validar a frequência de vocês. Então, boa aula, boa correção. Quaisquer dúvida que ainda permaneça, podem me enviar mensagem no privado de WhatsApp para que a gente possa discutir as dúvidas que persistiram, tá? Então vamos à nossa correção. Primeira questão. Luísa comprou uma geladeira por R$ 1.200, deu R$ 400 de entrada e o restante vai pagar depois de 4 meses, com taxa de 2% ao mês, a juros simples. Quanto vai custar a geladeira para Luísa? Inicialmente, nós devemos perceber que Luísa já deu uma entrada de R$ 400, ou seja, o valor a ser calculado de juros vai ser a diferença do valor total da geladeira, R$ 1.200, menos os R$ 400 de entrada, que não vai ser contabilizado juros. 1.200 menos 400, nós sabemos que é R$ 800. Ou seja, os juros simples que nós vamos calcular é sobre o valor de R$ 800 que ficou a ser pago após 4 meses. Então, vamos calcular os juros. Juros simples, sabemos que se dá pelo produto do capital, taxa e tempo dividido por 100. Então, juros é igual. Qual será o capital? Bom, capital será a diferença do total da geladeira que ficou a ser paga após 4 meses. R$ 800. Há uma taxa de 2% ao mês, vezes 2, durante 4 meses. O período vai ser pago depois de 4 meses, vezes 4. E dividimos por 100. Juros é igual 800 vezes 2 vezes 4 será igual a 6.400. Nós dividimos por 100, 0 por 0, totalizando os juros de R$ 64. Aí vem o comando da questão. Quanto vai custar a geladeira para Luísa? Bom, a geladeira custa R$ 1.200. Ela havia pago 400, ficou devendo 800 e vai pagar juros de R$ 64. Ou seja, ela vai pagar R$ 1.200, que é o valor da geladeira, mais R$ 64 de juros, que totaliza R$ 1.264. Questão 2. Sérgio aplicou R$ 5.000 a juro composto a uma taxa de 1,8% ao mês por um período de 1 ano e meio. O rendimento de Sérgio ao final do período de aplicação é um valor entre. Então, nós temos algumas opções e nós vamos calcular o rendimento, ou seja, quanto que esse capital rendeu após essa aplicação, ou seja, os juros. Então, por se tratar de regime de juro composto, nós devemos calcular montante é igual a capital vezes 1 mais I, taxa, elevado a T, que é o tempo. Montante será igual. O valor do capital é o valor da aplicação em reais, 5.000, vezes 1 mais a taxa. Lembram
que por se tratar de juro composto, nós vamos usar a taxa percentual, ou seja, nós vamos pegar 1,8% ao mês e nós vamos dividir por 100. Ou seja, nós teremos 0,018. 1,8 sobre 100 é igual a 0,018, ou seja, 18 milésimos. Elevado ao tempo. Bom, se a taxa está mensal, o tempo também tem que estar em meses. 1 ano e meio equivale a 18 meses. Então, sabemos que devemos resolver primeiro o que está entre parênteses. Montante é igual a 5.000 vezes, e aí somamos 1 mais 18 milésimos, 1 inteiro, e 18 elevado a 18. 1 inteiro e 18 milésimos elevado a 18. Montante é igual. Resolvemos primeiro a potência. Repetimos os 5.000. E aí vocês devem calcular 1,018 elevado a 18. Ou seja, esse valor aqui você vai multiplicar por ele mesmo 18 vezes. Então, para essas atividades, né, é sempre bom utilizar a calculadora, porque vai demandar muitos cálculos, números, né, muito altos. Então, vocês podem usar a calculadora. Então, eu já fiz esse cálculo, né, para a gente ganhar tempo. E aí nós vamos encontrar um valor de 1,378668979. Como eu falei, bom considerar o máximo de casas decimais para que a gente consiga chegar no valor mais aproximado possível. Então, vamos calcular 5.000 por esse valor e nós encontramos 6.893,34 centavos, né, um valor aproximado. Bom, nós chegamos ao montante. Então, ao final de 1 ano e meio, ou seja, ao final de 18 meses, esse capital, né, vai ter rendido aqui, ou seja, não, o montante vai ser de R$ 6.893,34. Mas a questão se refere ao rendimento. Para a gente calcular o rendimento, nós vamos calcular a diferença de R$ 6.893,34 menos o capital que foi investido, de R$ 5.000. O que nós conseguimos identificar que esse rendimento será de R$ 1.893,34. Subtraímos tudo por zero, é ele mesmo, e 6 menos 5, 1. Então, o rendimento será de R$ 1.893,34. Esse valor, nós identificamos que ele está entre 1.650 e 2.250. Esse valor está entre esses dois valores. O que nós conseguimos identificar que a alternativa correta é a letra C. Terceira questão. Os resultados de uma pesquisa das cores de cabelo de 1.200 pessoas são mostrados no gráfico abaixo. Temos aqui um gráfico de setores. Quantas dessas pessoas possuem o cabelo loiro? Como a gente pode observar nesse gráfico, né, conhecido como gráfico de pizza, a quantidade de pessoas que têm cabelo loiro está indicado por essa parte verde, neste setor verde. Mas nós não sabemos essa porcentagem. Mas sabemos que castanho, ruivo e preto possuem essas respectivas quantidades. Então, como a gente sabe que o todo é 100%, a gente vai somar esses três valores e identificar a diferença que representa a quantidade de pessoas com cabelos loiros. Então, nós temos que cabelo castanho, 30%, cabelo ruivo, 16% e cabelo preto, 24%. Então, a gente soma esses três setores, que vai totalizar 6 e 4, 10. Levamos uma dezena, 4, 5, 6, 7. Ou seja, esses três valores, esses três setores representam 30%. Consequentemente, cabelos loiros serão 30% de um total de 1.200 pessoas. Então, 30% de 1.200. Calculamos 30%, 30 sobre 100, vezes
1.200. 30 vezes 1.200, 36.000, dividido por 100. 0,000, 360 por 1, 360 pessoas possuem cabelos loiros. Identificamos, dentro desse gráfico de setores, que 30% são de pessoas com cabelos loiros e 30% de 1.200 equivale a 360 pessoas que possuem cabelos loiros, o que nós identificamos como alternativa correta, a letra C. Questão 6. A tabela a seguir apresenta os dados coletados referente à área de plantio das flores em um jardim. Então, temos aqui a tabela Flores do Jardim, o corpo da tabela linhas e colunas. Nas colunas nós temos os tipos de flores e aqui a linha mostrando a área ocupada em metros quadrados por cada tipo de flor. A fonte e equipe de jardinagem. Letra A. Construa um gráfico que mostra a comparação dos dados dessa tabela. Então, nós devemos utilizar um gráfico de comparação, que pode ser um gráfico de colunas ou um gráfico de barras. Então, eu trago aqui um exemplo de resolução com um gráfico de colunas. Então, identifiquei, conforme os dados da tabela, nós temos aqui cravo com 4 metros quadrados, ou seja, esses números aqui, eles vão indicar a área em metros quadrados. Então, a gente já identificou o que significam esses números, e aqui no caso, cravo, lírio, rosa e tulipa representam os tipos de flores. E aí a gente não pode esquecer de identificar o título do gráfico, Flores do Jardim, o gráfico Flores do Jardim, aqui a área em metros quadrados, os tipos de flores e a fonte, que no caso foi a equipe de jardinagem. Não esqueçam, de escrever todos os dados, todos os elementos do gráfico. E aí identificamos cravo com 4 metros quadrados, lírio 6 metros quadrados, rosa 4 metros quadrados e tulipa por 12 metros quadrados, conforme a tabela que foi apresentada na questão. Não esquecer sempre de realizar a organização desses números proporcionalmente. Então, percebam que eu coloquei aqui de 2 em 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sempre manter uma distribuição correta para que esses dados não fiquem distorcidos. Letra B. Qual é a área média de plantio das flores? Então, respondemos aqui a letra A. E a letra B, nós vamos calcular a média da área de plantio dessas flores. Então, para calcular a média, nós devemos fazer o quê? Nós vamos somar 4 metros quadrados do cravo, mais 6 metros de lírio, mais 4 metros quadrados da rosa, mais 12 metros quadrados de tulipa. E dividimos por 4, porque nós somamos 4 parcelas. Então, dividimos por 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 12, 26. E dividimos por 4. Somamos tudo e dividimos pelo total de parcelas somadas. 26 dividido para 4, 6,5 metros quadrados é a média de plantio das flores dessa questão. Questão 7 traz o seguinte contexto. A professora de matemática do 9º ano de uma escola apresentou o gráfico a seguir para os seus alunos analisarem. Então, o gráfico
quantidade de alunos do nono ano, esse é o título. E ele vem mostrando a quantidade de meninos e meninas por turma de nono ano. Então, temos um gráfico de colunas duplas, onde temos aqui a legenda. As colunas azuis são referentes aos meninos e as colunas verdes referentes às meninas. A fonte desse gráfico é a sala da professora de matemática do nono ano da escola. Letra A. Qual é a quantidade média de meninas por turma? Então, para a gente calcular a média de meninas por turma, nós vamos identificar a quantidade de meninas por cada turma. No nono A, nós temos 18 meninas. No nono B, 20 meninas. E no nono C, 22 meninas. 18 mais 20 mais 22. Como nós estamos calculando a média, nós vamos somar tudo. Como são 3 parcelas, nós vamos dividir por 3. 18 mais 20 mais 22 totaliza 60 meninas. Dividido por 3, nós temos que a média de meninas por turma são de 20 meninas. Respondido a letra A da 7ª questão. Letra B. Em qual turma há mais meninos? Então, nós podemos identificar que a coluna azul representa os meninos. Na nono A, temos 25 meninos. Na nono B, 15 meninos. No nono C, 18 meninos. Portanto, nós podemos identificar que a turma onde há mais meninos é o nono A. Quantos são? Como podemos observar, são 25 meninos. Vamos à letra C. Quantos alunos tem a turma com menor quantidade de alunos? Bom, nós não sabemos qual é a turma com a menor quantidade de alunos. A gente vai poder identificar somando a quantidade de meninos e meninas de cada turma. Então, vamos aqui ao nono A, nono B e nono C. No nono A, temos 25 meninos mais 18 meninas, o que totaliza 43 alunos. No nono B, temos 15 meninos e 20 meninas, o que totaliza 35 alunos. No nono C, nós temos 18 meninos e 22 meninas, o que totaliza 40 alunos. Quantos alunos tem a turma com menor quantidade de alunos? Menor quantidade, turma B, 35 alunos. Vamos à letra D. Em quais turmas há mais meninos do que meninas? Então, nós podemos identificar que o nono A tem mais meninos do que meninas. No nono B, a quantidade de meninas é superior. Então, o nono B não se adequa a essa questão. O nono C também tem quantidade de meninos inferiores à quantidade de meninas. Então, só temos uma turma onde há mais meninos do que meninas, que é o nono A. Questão 8. Um banco digital mostrou seu balanço entre 2009 e 2019 por meio do gráfico de linhas a seguir, dizendo que foi a empresa dessa área que mais cresceu nos últimos anos. Então, nós temos aqui um gráfico de linhas, intitulado Faturamento em bilhões de reais, e a fonte foi o banco digital. Analisando o gráfico, nós iremos responder. Letra A. O que a empresa apresentou nesse gráfico? Então, essa informação nós podemos identificar a partir do título e a partir do tipo de gráfico que foi utilizado. Então, como a gente está vendo aqui a partir de um ano, nós estamos percebendo aqui a evolução do faturamento em bilhões de reais de uma empresa de 2009 a 2019. Então, a gente pode fazer essa interpretação, né? O que a empresa apresentou nesse gráfico foi a evolução do faturamento em bilhões de reais, entre os anos 2009 e 2019.
Então, respondemos aí a letra A. Letra B. O tipo de gráfico escolhido foi adequado ao que se queria apresentar? Por se tratar de um gráfico onde apresenta a evolução ao longo do tempo, como eu já expliquei em vídeo aula anterior, para identificarmos a evolução de dados ao longo do tempo, o gráfico ideal é o gráfico de linha. Portanto, a resposta é sim. O gráfico de linhas é o gráfico mais adequado para enfatizar as mudanças de dados ao longo do tempo. Resposta correta, sim. Há alguma distorção nesse gráfico? Bom, se vocês analisaram o gráfico direitinho, como eu expliquei até na questão anterior, nós percebemos que essa distribuição do tempo, olha só, 2009, 2011, 2013, 2015, 2019. O que é que acontece? Inicialmente, a gente pode perceber que o período é de 2 em 2 anos. Mas o que foi que aconteceu aqui no último período? A gente percebe que pulou para 4 anos, o que, consequentemente, acentuou o crescimento do último período, portanto, apresenta sim uma distorção, porque o ideal seria a gente ter esse dado de 2017 e só em seguida 2019. Então, aqui, nessa distorção, porque apresenta um grande crescimento, só que esse crescimento é referente a 4 anos, enquanto que anteriormente vinha sendo apresentado de 2 em 2 anos. Então, concluímos aqui a nossa atividade, né? Espero que vocês tenham compreendido toda essa resolução. Finalizamos aqui a nossa unidade referente à porcentagem e estatística, e nas próximas aulas daremos continuidade com outros conteúdos. Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula.